Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu trouxe o tema por que pessoas boas e honestas muitas vezes acabam não ganhando muito dinheiro, enquanto pessoas que são questionáveis ou que muitas vezes até causam um grande mal à população com seus negócios ou com suas coisas, acabam ganhando muito dinheiro e até se dando muito bem na vida financeiramente, tá bom? Sob uma perspectiva espiritual, aí você sabe muito bem que tudo na vida que nós fazemos tem um preço, tá? E eu não vou entrar muito nessa seara porque hoje nós vamos debater um pouco o mundo mais material e por que essas coisas acontecem. E eu vou listar aqui três motivos do porquê eu acredito que isso aconteça. Se fosse uma versão assim, ó, do André Kimura de 2012, 2013, né? Eu certamente assistiria esse vídeo e eu assistiria com é, um certo senso de injustiça no coração. E eu não diria nem 2013, tá? Se fosse o André Kimura aí de 2018 ainda, eu, eu assistiria esse vídeo com um tom de revolta muito grande no meu coração, no sentido de as pessoas muito erradas elas se dão bem e as certas elas acabam se dando mal, tá? E hoje eu já meio que digeri isso porque eu entendo sobre uma perspectiva mais holística de que tudo é perfeito, sabe? E talvez isso até tenha um motivo para acontecer. Mas vamos por partes aí, eu vou falar de desses três pontos primeiro e depois a gente, sobrar tempo, eu falo dessa outra parte do porquê que isso seria perfeito. Se não sobrar tempo, daí a gente fala isso em outro vídeo. Bom, vamos lá. Três motivos então do porquê pessoas boazinhas acabam não se dando muito bem na profissão ou financeiramente, tá? Financeiramente. Eu acho que o primeiro ponto é porque pessoas boas acabam não defendendo os próprios interesses ou acabam fugindo do conflito. Então, quando você tem uma divergência, quando você tem alguma coisa assim, ó, financeiramente, ou uma situação do acordo comercial, uma parceria, alguma coisa que envolve dinheiro, e você acaba se dando pior, mesmo tendo a razão, muitas vezes a pessoa boa ela fala assim: quer saber, eu não quero encrenca e eu não quero brigar, então tudo bem, pode ficar com dinheiro e Deus cuida e tal. E você foge do conflito, né? E você foge, não é nem brigar, tá? Mas é você fugir da justiça. Então, quando nós temos uma situação de conflito, o ponto neutro, tá? E de organização da sociedade é que seja justo, não é? Então imagina que nós dois aqui, imagina eu estou falando aí com você e nós temos uma, um acordo comercial. Infelizmente, por situações da vida, etc e tal, não deu bom. E aí nós entramos num conflito. Ora, para resolver, temos que ser justos, né? O prejuízo, quando uma coisa não dá certo, ele sempre vai acabar sendo dividido. O que acontece é que as pessoas boas, às vezes, para fugir do conflito, falam assim: quer saber? Deixa o prejuízo comigo e pode tocar aí. E, e isso, ele acaba evitando o conflito, que é bom por um lado, porém, pelo outro lado, você acaba não sendo justo, sabe? E na vida tudo tem que ser justo, porque quando não é justo, você acostuma mal a outra parte e você se dá pior. Né? É um perde e ganha, sabe? E existem transações que é melhor que seja perde-perde do que perde-ganha. Ou que ganha-perde, entendeu? É melhor você dividir as duas perdas. E assim, ahn, muitas vezes a pessoa boa, ela para fugir do conflito, ela acaba não sendo justa, entendeu? E eu acho que esse é um principal motivo. Pessoas boas acabam não prosperando porque diante de qualquer conflito elas acabam topando perder. Então elas falam assim, quer saber? Eu perco, pode ficar, entendeu? Eu sei que espiritualmente, sob um olhar mais holístico, espiritual, divino, eu até diria que isso pode até somar pontos. Eu digo pode somar porque a gente não sabe, tá? Sob a perspectiva geral, você ser uma pessoa que toma prejuízo e deixa outra pessoa ganhar, você pode estar contraindo uma dívida também, tá? Se você fizer uma análise, porque você está deixando outra pessoa mal acostumada, entendeu? E você não deveria. Você deveria meio que ser justo, entendeu? Mas enfim, esse talvez seja o primeiro ponto, de pessoas boas acabam não querendo muito esse negócio de justiça. O segundo ponto tem um pouco a ver com o primeiro, sabe? O segundo motivo pelo qual pessoas boas acabam não prosperando muito, eu acho que tem a ver com o fato de você mesmo dizer para si que não é tão importante. Então, isso eu caí muito, por muito tempo, e eu demorei anos para digerir essa questão.
mas falar assim que, quer saber, dinheiro não é tão importante. Eu trabalho por outras questões que são mais importantes que dinheiro. E pode até ser verdade, tá? Pode até ser verdade que, por exemplo, o Elite ele nasceu com um propósito muito maior do que a grana em si. Mas o fato de eu ficar toda hora falando que não é tão importante acaba afastando, entendeu? Enquanto que pessoas que são mais materialistas ou até são meio erradas, às vezes elas não têm tanto problema em falar assim, não, eu tô aqui pelo dinheiro, eu tô pela grana, entendeu? Então não tem essa questão de meias palavras, sabe? E eu acho que isso, se você fizer uma análise, é até um desvio você ficar falando assim que, não ligo tanto pro dinheiro, mas no final você acaba ligando. Isso é um pouco de hipocrisia, entendeu? No final das contas, se você falar assim, bom, eu tô aqui pela grana sim, e isso é importante. Eu acho que esse ponto é até mais honesto e mais transparente, tá? Então, cabe, cabe aqui uma reflexão para você não pesar muito para um lado, entende? De você achar que, dinheiro não é tão importante, eu não ligo tanto para dinheiro, e você ficar afastando toda hora, porque se toda hora você fica falando que não é tão importante, você mesmo perde a vontade de fazer as coisas quando o dinheiro vem, entendeu? Então, é bom que você fale assim, cara, eu tô aqui pela grana também, entendeu? E a grana é importante para mim também. E eu vou deixar bem claro isso, né? Então, você conseguir digerir esse tipo de mensagem para você sem você se autocondenar, eu acho que é uma boa, tá bom? Então, esse é o segundo ponto. E o primeiro ponto é fugir do conflito, o segundo, ou fugir do justo, e o segundo é não ser verdadeiro consigo, ou ficar afastando, criando um diálogo, que eu acho que esse diálogo, inclusive, é um diálogo para você meio que se blindar e você falar, se frustrar menos, porque se o dinheiro não vem, você não se sente tão mal, entendeu? Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, eu acho que tem a ver com uma questão que não é propriamente só das pessoas boazinhas, mas é meio que uma tendência, que é você não arriscar muito. Então pessoas que são mais boazinhas, que são mais pacíficas, acabam, ao meu ver, tá? Tendo um pouco menos de ativação e tem um pouco meio que medo de se frustrar ou frustrar os outros. E por ter um pouco esse medo, sabe, de frustrar os outros e se frustrar ou não querer causar um dano às outras pessoas ou meio, etc., acaba não arriscando tanto. Já pessoas que são, vamos dizer assim, moralmente ou pessoas ruins, né, sobre essa perspectiva, pessoas ruins seriam pessoas que não ligam muito pelo que as outras pessoas fazem ou pelo mal que de repente elas provocam. Então acabam sendo um pouco mais ousadas e, e arriscando mais e fazendo mais. Então esse aspecto do ousar, arriscar, fazer mais e inovar e dar a cara a tapa e não ligar muito para o que as outras pessoas pensam, ser um pouco mais irreverente, acaba sendo um ponto que abre mais oportunidades e faz com que você prospere mais. Então eu acho que esse ponto aí do arriscar, ele acaba pegando um pouco mais pessoas que são meio desprendidas da opinião e da validação alheia. Eu sei que você pode até falar pra mim assim, mas Kimura, eu não ligo muito porque as pessoas pensam, porque as pessoas falam, mas você tem receio, mas você tem muito mais receio. Então no final, às vezes você fala uma coisa, mas no fundo você liga bastante, entendeu? E tudo bem, eu não acho ruim você não ligar, né? Eu acho até que é importante você ligar, porque isso significa empatia, consideração. Mas às vezes isso trava, né? Que são os medos que travam o nosso progresso. E se você tem muito medo, você não faz as coisas, entende? Então acho que esses são os três pontos, né? É o ponto de você não arriscar, de você evitar o conflito e de você afastar a grana. Você por si só fica afastando. Acho que esses três pontos são pontos que eles estão muito presentes em pessoas que são boas, mas acabam não prosperando. E as pessoas que defendem mais os interesses, mais espertinhas, não tem esses problemas. Tá? Agora, sobre uma ótica mais holística, né? E por isso que eu disse assim no começo, se fosse o André Kimura mais novo, eu teria com um ar de muita revolta, né? E hoje eu já não tenho tanto isso por uma questão de entender o seguinte, que às vezes essa pessoa que nós julgamos, que você julga e que eu julguei por muito tempo como uma pessoa ruim, às vezes essa pessoa, ela cumpre um propósito no universo, entende? Não de fazer um mal ao outro, tá? Mas de ser tipo um pilar que tá lá
E a pessoa que acaba fazendo negócio com ela, meio que ela tá tirando aprendizado por ter caído nessa ladainha também. E então assim, não dá pra dizer, não tô falando que o mal é bom, tá? Mas eu tô dizendo que às vezes ele cumpre um propósito ou ele é importante. Porque esse mundo ele é muito dual, né? É um dualismo muito grande. Você conhece o claro porque tem o escuro, você conhece o quente porque tem o frio. Já dei esse exemplo várias vezes, né? E se você fizer uma análise filosófica sobre esse dualismo, até as coisas que você fala assim, pô, esse cara é um pilantra, por que esse cara ganha dinheiro e tal? Mas espera lá, talvez esse cara ele esteja construindo para a sociedade uma lição. E talvez, mesmo que não seja bom para alguém, sobre uma perspectiva direta, indiretamente ele está gerando uma, uma informação, algo nesse sentido. Tá bom? Outra vez, eu não estou defendendo aqui que é bom fazer coisa ruim, tá? Não é isso. Mas estou dizendo que se você fizer uma análise, pode ser que seja importante para um contexto universalista que isso tem um espaço. Entende? Só que esse papo vai ficando muito filosófico e talvez muitos de vocês não consigam compreender exatamente o que eu quero dizer. Mas esses 3 pontos que eu falei para vocês já permitem que você tenha um outro patamar de entendimento do mundo e muitas vezes você consiga crescer. E é algo que a gente fala no Elite, né? Porque, por exemplo, quando você melhora a sua capacidade de ver o mundo, enxergar o mundo, entender o mundo, você melhora as suas decisões. Então esse conteúdo aqui é um típico conteúdo do Elite, que faz com que você melhore a sua capacidade de entender o mundo e tomar ações e melhorar consigo mesmo a sua carreira e a sua mentalidade. Então o link para a plataforma está na descrição do vídeo, tá bom? Ficamos por aqui. Se inscreva no meu canal, comente aí, porque para dar uma fortalecida eu ficar mais feliz aqui de gravar conteúdos para vocês. E, enfim, é isso aí. Tamo junto.